Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava lendo aqui esse artigo da American Marketing Association e é um artigo que tenta fazer uma previsão de como o mundo vai ser, ou como as coisas vão ser depois da pandemia do Covid-19, né, nos negócios e no mundo, na sociedade. Interessante que ele colocou aqui 7 pontos. O primeiro seria a comunicação em tempo real, que mais do que nunca as notícias atualizadas, né, a situação atual da empresa, a situação sanitária atual daquele país, no caso do turismo, daquele destino turístico, da forma com que o hotel, o restaurante ou o equipamento turístico esteja trabalhando, realmente vai importar muito. Então, comunicação em tempo real. É fundamental que haja essa comunicação transparente, clara, objetiva daquilo que está sendo praticado em tempo real na sociedade, na comunidade, no negócio, no destino turístico. A outra coisa, novos hábitos e expectativas, né? O consumidor muda toda hora. O que ele espera um ano, no outro ano ele quer diferente. Então é preciso que haja investigação do consumidor para saber quais são suas expectativas em relação ao seu produto, serviço que está sendo oferecido. E nesse caso da pandemia, né, pós-pandemia do Covid-19, nós estamos em plena pandemia, em meados do ano de 2020, novos hábitos foram criados, né? A gente teve que se modificar rapidamente e teve que imediatamente reaprender a fazer as coisas que a gente fazia. Então, isso vai impactar e muito na forma de consumir produtos e serviços turísticos, e as empresas deverão, então, basear sua oferta em cima dessa nova expectativa do consumidor e desses novos hábitos que foram criados durante a pandemia, inclusive porque muitos artigos falam que o que foi temporário, né, o que foi experimentado, modificado temporariamente, provavelmente uma parte deles vai ficar já como permanente depois da pandemia, visto uma nova forma de ser feitas as coisas, visto que o ambiente virtual facilitou, viabilizou essa comunicação em tempo real, né? E aí vem o terceiro item que ele colocou aqui, que é o online. Né? Tudo que conseguir ser feito online deverá continuar em paralelo ao que é em ambiente presencial. Porque quando se experimenta o ambiente online, viu que deu certo, compras, shopping, visitas a museus, né? Aulas, pesquisas, tantas coisas que foram feitas online que antes não eram e que vão ser repensadas. Quem sabe o online continue, né? Quem sabe o online tem um percentual inclusive maior daquilo que já tinha de participação no negócio ou na atividade que vinha sendo praticada antes. Eu achei bem interessante. Outra coisa também é a experiência, né? O turista quer experienciar, ele quer basear a sua pesquisa, né, na experiência de outros clientes. Então ele vai lá e olha os comentários, esse cliente aqui já usou esses produtos e serviços, o que ele achou? Ele vai lá na avaliação online, ele vai atrás das fotografias reais do outro cliente e não da fotografia com um pouco de Photoshop que talvez a empresa tenha colocado no ar. Então é interessante essa coisa de focar na experiência e naquilo que é real, ao invés de coisas que não sejam tão transparentes, vamos dizer assim. Então o turista, né, ou o consumidor atual, ele realmente quer ter um consumo mais consciente, né? Ele quer ouvir outros consumidores na hora de decidir o momento de compra ou de consumo de um determinado produto, serviço, ou viagem ou destino. A coisa do virtual, né? Que agora ficou mais evidente do que nunca. Então, se a empresa não tinha esse canal virtual, se a empresa não tinha esse contato virtual com seus clientes, esse agora é o momento de ampliar os seus canais virtuais, as suas redes sociais, a forma com que a empresa vinha se comunicando,
para que essa virtualização dos produtos e serviços esteja também disponível para o consumidor, o cliente, o turista, nesse momento pós-pandemia. A outra coisa que ela colocou aqui, os encontros virtuais, né, através de negócios, de plataformas, né, que promovem o encontro virtual, que promovem a socialização virtual, que promovem as reuniões, né, os webinars, seja o Teams, Microsoft, o Google Meet, seja as plataformas de redes sociais e várias outras que promovem encontros online, lives e tudo mais, são aquelas que realmente tiveram um crescimento muito grande durante a pandemia e vão continuar pós-pandemia. Inclusive, algumas redes sociais também cresceram muito devido ao lockdown, as pessoas estarem trancadas em casa e precisarem desse acesso ao mundo lá fora através dos canais de comunicação e dentre eles as redes sociais, as mídias sociais que cresceram muito. E aí ela coloca aqui no final desse artigo o novo comportamento, né? Porque o ser humano é uma criatura que se constrói através do hábito, né? Que se comporta através do hábito. Tem o hábito de fazer as coisas de uma certa forma. Então, nós teremos, talvez, aí diferentes grupos de consumidores com diferentes comportamentos e esse novo comportamento vai ficar ainda mais evidente depois de uma pandemia com um impacto tão grande como o Covid-19 na nossa sociedade, né? Algumas pessoas vão gostar de fazer tudo virtualmente, vão preferir a segurança do afastamento social, de não se relacionar muito, né? Vão preferir continuar um pouco mais reclusas em seus ambientes familiares e suas casas. Algumas empresas vão preferir mandar metade do seu pessoal para trabalhar home office, né? E escolas vão lançar mais cursos de educação à distância, utilizando tecnologias, porque agora viram que é possível. E esse novo comportamento, então, vai surgir de diferentes formas. Haverá também aquele grupo que não consegue viver com distanciamento social, aquele grupo que está emocionalmente muito afetado porque ficou muito tempo trancado e que imediatamente vai querer sair de suas casas, imediatamente vai querer sair para consumir muito, né? O que não é muito comum, mas vai ter esse grupo também. Então é interessante continuar dando uma olhada nas pesquisas e continuar pesquisando e refletindo a respeito desses temas de comportamento social, de comportamento de consumidor, de comportamento de empresas e governos depois do Covid-19, dessa pandemia mundial que acometeu mais de 185 países e localidades no mundo todo nesse ano de 2020. Então, bem interessante esses temas, esses artigos. Esse aí eu vou colocar o link para vocês. Ele saiu em abril, no final de abril, no site da American Marketing Association. Obrigada por assistir. A gente vai se falando. Se inscreve aí no canal, tem um monte de vídeo legal para assistir, tá? Obrigada, beijo.